Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sou o professor Júlio Eduardo e nós iremos iniciar mais uma videoaula de hoje. O assunto agora será resistores, né? O estudo dos resistores. Muito importante para a área da física, né? E por que não do nosso dia a dia. Bem, se você não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva. Se já é inscrito, peço para que dê um like e compartilhe com seus grupos de Facebook, WhatsApp, Instagram, tá? E divulgue e ajude a divulgar o meu trabalho. Pessoal, aproveitando aqui já a o nosso primeiro slide aqui da apresentação da aula, nós vemos aqui uma figura com um exemplo de um resistor real, tá, pessoal? Inclusive, esses resistores, eles têm essas linhas coloridas mesmo. Cada linha colorida dessa representa um número, tá? E aqui embaixo nós temos um circuito com vários resistores, tá? Para vocês verem que essas linhas realmente elas são reais, tá? Através dessas linhas é possível saber, sem precisar usar um instrumento de medida, qual é o valor de cada resistência dessa, tá? Aqui é só uma curiosidade porque o nosso foco não é muito bem essa área desses valores aqui, de conhecer quais são, que cor representa quais números, tá? Porque nós vamos falar apenas do efeito causado pelos resistores ou pelo fenômeno de resistência elétrica. Vamos que vamos, começa a nossa aula de hoje. Segurei que lá vem o nosso conteúdo. Então, pessoal, fenômeno de resistência elétrica, né? Como ocorre essa resistência elétrica? Bem, a princípio nós temos aqui os condutores. Nos condutores nós temos aqui corrente passando. Só que, como eu tenho aqui condutores, o próprio condutor, né, ele tem cargas elétricas. Então ele tem elétrons, tem prótons, tem nêutrons e outros tipos de cargas. Então, por ele estar passando cargas negativas, só que além de estarem passando por eles cargas negativas, os próprios elétrons do condutor também estão aqui presentes. E aí vai haver um choque de elétrons com elétrons. E este choque de elétrons com elétrons, né, da carga do condutor com as cargas que estão passando através da corrente elétrica, é que vai provocar um fenômeno de resistência, provocando um fenômeno de aquecimento, tá? Por isso que quando você liga qualquer fio a uma DDP, você percebe que ele esquenta, tá? Esse fenômeno de aquecimento do fio que nós já vimos na aula passada de corrente elétrica é o que nós chamamos de efeito Joule. Ele é provocado de forma natural. O que quer dizer isso? Colisões dos elétrons da corrente que estão passando pelos elétrons do próprio condutor, tá? Por onde os elétrons da a corrente passam. Beleza, pessoal? Bem, então nós temos o seguinte, ó. Imagine que eu tenho aqui vários elétrons do condutor. Vou colocar aqui só 4 para representar e aqui está passando essa corrente. Observe que o fluxo de elétrons que estão passando é baixo. Então isso quer dizer que a corrente elétrica aqui é uma corrente elétrica baixa, beleza? Agora, se eu aumento o fluxo de elétrons, então vão passar mais elétrons, só que como eu estou passando no mesmo condutor, a resistência desse condutor continua, ou seja, os elétrons do condutor permanecem mesmo. Então a ideia é que esteja passando mais elétrons e consequentemente aumenta a corrente. Então no caso de baixo, a resistência elétrica é menor do que no caso de cima. Ou seja, quanto mais corrente eu passar, menor será a resistência elétrica no condutor. Beleza, pessoal? Então lembre-se, resistência elétrica e
corrente elétrica, eles são antagonistas, né? Um se opõe ao outro. Então, um dos conceitos mais, vamos dizer assim, usados para resistência, para os resistores, é que o resistor, ele é um dispositivo, uma grandeza que se opõe à passagem de corrente elétrica. Então, quando eu tiver um resistor muito alto, a corrente elétrica tende a diminuir. Se eu tiver um resistor muito baixo, a corrente elétrica tende a aumentar. Agora, quem determina o aumento das cargas elétricas ou do fluxo de cargas elétricas, ou seja, da corrente elétrica? Então, nós podemos fazer uma comparação aqui com o fluxo de água. Então, se você tem aqui uma quantidade X aqui de água, a pressão vai ser uma gerada no cano. Se eu aumento a quantidade de água, a pressão acaba sendo maior, então a água vai fluir de forma mais rápida. No nosso caso, a pressão aqui para a parte elétrica seria o gerador elétrico, a DDP. Então, quanto maior a DDP, maior a quantidade de fluxo de carga elétrica que ele vai conseguir transmitir. Porque lembra, ligado a DDP vai gerar uma força elétrica, essa força elétrica vai fazer com que essas cargas elétricas adquiram acelerações. E aí lembre-se que pela segunda lei de Newton, quanto maior a força, maior a aceleração. Então, quanto maior a DDP, mais corrente vai passar. Quanto menor a DDP, menos corrente vai passar. Pra você ter uma ideia, só para exemplificar aqui de uma forma mais simples, quando você pega um carregador de telefone, você pode ver que ele pode ser usado tanto numa DDP de 120, de 220, como de 127 volts. Quando você liga uma DDP 220, ele carrega mais rápido. Por quê? Porque ele tem capacidade de transportar mais cargas elétricas. Então, o fluxo de corrente vai ser maior nesse caso, beleza? Bem, por que eu estou dizendo isso? Então, vamos lá. A primeira lei de Ohm, ele diz o seguinte, ó, a resistência é a razão entre a tensão e a corrente elétrica. Lembrando que ela é inversamente proporcional à corrente, tá? Para ficar melhor, vamos pensar assim, ó. Observe o seguinte, ó. Se eu tampo o I, eu tenho tensão sobre a resistência. Se eu tampo o R, eu tenho tensão sobre corrente. E se eu tampo o U, eu tenho corrente vezes resistor. Vamos lá, ó. Tampando o I, tensão sobre corrente. Vamos aqui seguir certinho a figura aqui para ficar mais fácil. Então vamos lá. Primeiro, se eu tampar o I, tensão sobre resistência. Se eu tampar o R, tensão sobre corrente. Se eu tampar a tensão e a corrente vezes resistência. Então, a primeira lei estabelece essa relação. Agora, essa relação aqui é válida para um tipo de resistor que a gente chama de resistor ômico. O que é esse resistor ômico? O resistor ômico ele é um resistor em que, alterando a tensão e a corrente, a resistência permanece a mesma. Isso foi observado de forma experimental. Então, alguns materiais, alguns tipos de matéria de condutores, né, alguns tipos de condutores elétricos, né, que costumam ser os metais, os grandes condutores, né, alguns tipos de metais, eles seguem essa propriedade de resistores ômicos. Outros não, mas uma boa parte sim segue essa orientação. Então aqui eu coloquei para vocês aqui essa diferença para vocês verificarem, tá? Bem tranquilo aqui. Então se for o I, tensão sobre a resistência, se for a tensão, resistência vezes a corrente, ou ao contrário, né? Não tem importância. Se for resistência, tensão sobre a corrente. Só lembrando aqui, deixa eu até abrir um parênteses aqui nessa segunda fórmula aqui, ó. Eu preciso abrir um parênteses aqui para vocês entenderem o seguinte, ó. A corrente, se você mantiver a tensão constante, ela é inversamente proporcional à resistência. Então, quanto maior a corrente, menor a resistência e vice-versa. Agora, se eu manter a resistência constante, quanto maior a corrente, maior a tensão e vice-versa. É o que aqui matematicamente define o que eu falei anteriormente, que é o seguinte, que quanto maior a tensão para o mesmo resistor, maior vai ser o fluxo de corrente elétrica. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Bem,
Então, a primeira lei é essa relação aqui entre tensão, corrente e resistência. Bem, pessoal, então o resistor ômico, ele segue graficamente essa propriedade. Então, conforme vai mudando a tensão, também muda a corrente. Então, se aumenta a tensão, a tendência é que aumente a corrente e vice-versa. Só que eles aumentam proporcionalmente, de modo que a resistência é a mesma. Então, um resistor ômico, ele é um resistor constante. Agora, se ele for variável, ó, conforme vai aumentando a tensão, a corrente ela não aumenta na mesma proporção, tá? Então, nesse caso aqui, o resistor ele é chamado de resistor não ômico, beleza? Então, nós temos resistor ômico e resistor não ômico. A maioria segue resistor ômico. Beleza, pessoal? Bem, segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela está relacionada às características. Então, vamos imaginar o seguinte. Ó. Imagine que eu tenho um condutor de comprimento L1 e eu agora pego o mesmo material, o mesmo condutor e tenho agora com tamanho dobrado. Tá? Eu dobro o tamanho, o comprimento desse condutor. Pessoal, imagina o seguinte, ó, vamos fazer uma correlação com um cano. Imagine que eu tenho um cano com comprimento L1 e eu agora tenho o mesmo cano, né, um cano do mesmo material com comprimento com as mesmas dimensões de secção de área, ou seja, a mesma espessura, mas agora mais comprido. Em qual deles a água vai ter mais dificuldade para passar? É óbvio que é no cano maior. Por quê? Porque ele vai ter um percurso maior para fazer. Então, é bem provável que, pelo aumento do percurso, obrigatoriamente mais resistência, maior dificuldade. Trazendo para o nosso assunto de resistores, imagina assim, a corrente passando por esse condutor e por um condutor que tem o dobro do tamanho. Se eu tenho o dobro do tamanho, eu devo ter, é bem provável que eu vou ter o quê? Para o mesmo tipo de condutor, o dobro de resistência. Então, a corrente acaba sendo o quê? Diminuída. Então, se eu tenho um fio e eu tenho dois fios em que tem um tamanho tendo eles as mesmas características, e um ele tem o dobro do tamanho do outro, aquele que vai ser maior vai ter maior resistência. Então, a gente observa que a resistência, ou seja, o resistor, ele é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Tá, pessoal? Vai gravando isso daí para a gente não esquecer. Aqui para vocês verem, eu trouxe um exemplo um pouco mais tranquilo. Bem, segundo caso, imagina agora que eu tenha dois canos em que um é mais grosso do que o outro. Em qual deles a água vai ter mais facilidade de passar? No cano mais grosso ou no cano mais fino? É lógico que é no mais grosso. Então, quando eu dobro a espessura do condutor, fazendo a comparação, obrigatoriamente eu vou ter o quê? Menos resistência para passar essas cargas. Isso quer dizer o quê? Quanto mais grosso for o condutor, menor será a resistência, porque ele terá uma área de passagem maior para poder a corrente atravessar. Tá? Então lembre-se, se eu dobro o comprimento, aumenta a resistência. Agora, se eu dobro a espessura, diminui a resistência. Então a resistência ela é inversamente proporcional à espessura. Tá? Como nós observamos aqui, quanto mais espesso, maior a corrente passando. Menos espesso, menor a corrente. Para vocês verem, nós vamos pegar aqui dois exemplos. Imagina aqui, nós temos um circuito com um resistor que é a lâmpada, né? Lembra que eu falei na aula de corrente que nós temos a resistência é provocada pelo próprio condutor, mas nós temos também dispositivos elétricos que a função dele é provocar o efeito Joule. A lâmpada é um delas. E nesse efeito ela acaba acendendo. Tá bom, pessoal? Nós temos aqui o gerador, que é a pilha, a lâmpada, que é o nosso resistor, e o condutor. Observe que os dois têm os condutores com o mesmo tamanho,
o mesmo tipo de bateria e a mesma lâmpada. Só que no fio mais grosso, que é o da direita aqui, você observa que a lâmpada tem um brilho maior. Esse brilho você acha que está associado a porque ela tem maior resistência ou porque ela tem maior corrente? Porque ela tem maior corrente. Então, se ela tem maior corrente, é porque a resistência está sendo menor. Então, como nós vimos, quanto mais grosso o condutor, menor a resistência, maior a passagem de corrente. Beleza, pessoal? Então, para que nós possamos representar essas situações de acordo com a característica do condutor, nós temos uma fórmula que demonstra essa relação, que é a resistência igual a ρ. Esse ρ eu vou explicar aqui, que é a resistividade elétrica, refere-se ao tipo de condutor, porque eu posso ter condutores com o mesmo comprimento, com a mesma seção transversal, né, com a mesma espessura, porém, como são materiais diferentes, também vai mudar a resistência. Por exemplo, se nós compararmos o fio de alumínio com o fio de cobre, o fio de ouro, o fio de prata, outro tipo de metal, tá? Mas por enquanto vamos lembrar assim, ó, a resistência ou resistor, né, segundo a segunda lei de Ohm, ela é igual à resistividade, né, o produto da resistividade pelo comprimento do condutor dividido pela área desse condutor, que a gente pode, para correlacionar, para ficar mais fácil de entender, a espessura, tá? Então, resumindo, é o seguinte: se eu dobro o comprimento de um condutor, dobra a resistência. Se eu dobro a área do condutor, a espessura, a resistência diminui duas vezes, ou seja, diminui pela metade. E se eu tiver mesmo comprimento, mesma espessura, ou seja, mesma área de seção transversal, o material pode interferir. Observe, por exemplo, que hoje os fios eles são feitos de cobre, principalmente os caseiros usados na residência. Mas antes nós tínhamos só fio de alumínio. Um dos motivos da troca para cobre para as residências é porque a resistividade dela é muito menor, então ela vai consumir menos do que o alumínio. Então você vai pagar uma energia mais barata, tá? Em síntese, é isso, tá? Então a do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. Do alumínio é 2,8, quase o dobro, tá? Praticamente é, uma vez e meio maior. Bem, então lembre-se, mesmo que eu tenha fios de comprimentos e dimensões iguais, o material pode interferir, tá bom? Então, guarde bem isso. Só que o material é definido por essa tabela. Essa tabela aqui está bem resumida, tá? Mas no seu livro você vai ver tem uma tabela melhor. Ok, pessoal? Então vamos agora fazer os exercícios para a gente terminar a nossa aula de hoje. Então imagine o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui um gráfico que representa um resistor ôhmico, né? Olha a reta, tá? Observe que no resistor não ôhmico você tem uma curva e não uma reta. Beleza? No resistor ôhmico você tem uma curva. Nossa, essa curva aqui tá feia, hein? Tá parecendo a... Ó, você tem uma curva. Beleza? Então nós temos aqui um resistor ôhmico. Então qual seria a resistência dada através desses dados do gráfico? Pessoal, como nós vimos, a resistência é a razão entre a tensão e a corrente. Eu vou pegar primeiro o valor definido por esse daqui, ó. Calma aí, deixa eu voltar aqui, só um minuto aí. Bem, vamos pegar esse valor aqui, ó. Então, quando a tensão for 10, a corrente vale 2. Então, substituindo aqui 10 sobre 2. 10 sobre 2, nós sabemos que é 5. Então, a resistência aqui é de 5 ohms. Porém, se eu pegasse 25, o outro ponto para poder calcular, no qual a tensão é 25 e a corrente é 5, como o resistor é ôhmico, obrigatoriamente ele tem que dar a mesma resistência. Então, 25 sobre 5, 5. Então, isso comprova bem, de forma bem clara e básica, que esse resistor ele é ôhmico. Beleza, pessoal? Então, vamos para o próximo exercício aí. Bem facinho. Vamos agora dar uma dificultada um pouquinho maior aqui. Bem, de novo, nós temos um outro gráfico
De novo, nós temos o quê? Uma representação de um resistor ômico. Então, eu vou pegar esses dois pontos aqui. Porém, olha só, como é que eu acho o valor da corrente 2? Uma das formas que eu posso fazer aqui é fazendo uma proporção. 100 sobre 4 igual a I2 sobre 4, tá? Deixa eu até fazer aqui, tá? Eu não ia fazer nem desse jeito, depois eu vou mostrar como eu fiz, tá? Mas eu poderia fazer assim, ó. 100 sobre 40, eu falei 4, mas 100 sobre 40 igual a I2 sobre 4. Por que, pessoal? Não 4 sobre I2, porque lembra, o I2 é o maior, tá? Que refere-se ao valor de tensão de 100. Aqui cortando, eu vou ter o quê? 10 por 4, 10 por 4, 2,5 igual a I2 por 4. Multiplicando cruzado, eu vou ter que I2 igual a 4 vezes 2,5, 10 ampere. Então, obrigatoriamente, nós teríamos aqui uma corrente de 10 amperes, ou seja, a corrente 2 era de 10 amperes. Beleza, pessoal? Grave bem esse valor, 10 amperes. Vamos fazer de outro jeito, que é o seguinte. Pegamos a fórmula da resistência, U sobre I, tá? Vamos pegar esse ponto aqui, ó, que eu ainda não sei quanto vale a resistência. Então, vamos achar a resistência. Então, o U vale 40 e o I vale 4. Então, 40 por 4, 10 amperes. Ou melhor, 10 ohms. Ou 10 ohms. Agora, eu vou pegar o segundo ponto. E agora, como eu quero achar a corrente, eu vou usar a fórmula da corrente, que é a tensão sobre a resistência. Tá? Então, a tensão aqui para esse segundo ponto vale 100. E a resistência nós achamos aqui que vale 10. Como ele representa o resistor ômico, esse valor ele é constante. Então, sempre vou usar esse valor que eu encontrei aqui, nesse caso do nosso exercício, 10. Então, 100 sobre 10 vai dar quanto? 10. Quanto nós tínhamos achado antes? 10. Então, aqui você tem duas formas de poder encontrar. Ou direto usando a razão, né? Ou através da nossa relação matemática. Beleza, pessoal? Bem facinho, né? Temos aqui uma colega aqui, companheira aqui, a minha filha, né, que está acompanhando aqui. Vai ser uma Einstein, se Deus quiser. Vamos lá. Pessoal, mais um exercício aqui. Ó. Esse daqui você poderia fazer a mesma coisa. Ele quer achar o valor de x e de y. Eu não sei. Tá? Eu poderia usar o quê? A razão. Ó. Opa, calma aí. Então, eu poderia achar a razão. Calcularia aqui direto, né? Y sobre 20 igual a 3,6 sobre 2, tá? Eu vou fazer do método tradicional que eu fiz mesmo, ó. Primeiro vamos achar a resistência, tá? Ou, né, o resistor desse gráfico aqui, que representa esse gráfico. Lembre-se que é um resistor ômico, então, eu achando esse resistor, o valor desse resistor, eu posso usar em qualquer um dos outros pontos, né? Tanto para achar o Y, quanto para achar o valor de X. Lembrando que o valor de Y é o valor da tensão quando a corrente é 3,6, tá? E o valor de X é a corrente quando a tensão for 12. Então vamos lá. A resistência é a razão da tensão pela corrente, tá? E a resistência seria, quando a tensão for 20, a corrente vale 2. Dividindo 20 por 2, 10 ohms. Agora, pessoal, vamos achar o valor de x. Para achar o valor de x, como o x é o valor de uma corrente, está aqui no eixo das abscissas representando a corrente elétrica, né? Então, a corrente é a tensão sobre a resistência. Como a corrente, quando eu quero achar o valor de x, a tensão é 12, quando o I for x. E a resistência, o resistor, é 10. Por quê? E lembre-se que o resistor é 10, como o resistor é ômico, o resistor é constante. Então, se eu achei 10, é esse valor para todo o gráfico aqui.
tá? Desde que obedeça esse gráfico. Então, 12 sobre 10. Então, a nossa corrente, que é o valor de X, vale 1,2 amperes, pessoal. Beleza? Então, nós achamos aqui o valor de X. Agora, para achar o valor de Y, eu vou usar a fórmula da tensão, que é o resistor vezes 1. Como o nosso resistor ele é constante, vale 10, eu substituo. E quando a tensão for Y, qual o valor da corrente? 3,6. Então, 10 vezes 3,6, 36 volts. Ou seja, o valor de Y é de 36 volts. Lembrando que volts é a unidade de medida para a tensão ou DDP. Aliás, pessoal, tem 3 nomes, pelo menos, né? Tensão, DDP, diferença de potencial, tá? É a mesma coisa, tá? Parece que tem outro nome aqui que eu estou esquecendo aqui, mas tensão e DDP, que é a diferença de potencial, é a mesma coisa, tá? São apenas... voltagem, lembrei agora. O outro nome é voltagem. São 3 coisas diferentes, são 3 nomenclaturas para a mesma grandeza que é tensão. Então, tensão, voltagem e DDP, tá bom? Lembrando que voltagem é uma linguagem mais popular, tá? Mais coloquial. Pessoal, mais um exercício aqui, ó. O engenheiro eletricista, ao projetar a instalação elétrica de uma edificação, deve levar em conta vários fatores, de modo a garantir principalmente a segurança dos futuros usuários. É lógico, né, pessoal? Pensou se tiver um problema na instalação elétrica, isso é um prejuízo enorme, né? Pode provocar até um acidente grave, né? Como, por exemplo, incêndio. Eu lembro que quando eu tinha aproximadamente 8 anos, houve um incêndio na minha cidade, perto de casa, né, que foi um transtorno, né? Ele ocorreu por volta de 1 hora da manhã, queimou uma serraria aproximadamente 300 metros de casa. O problema é que a menos de 100 metros você tinha uma distribuidora de botijão de gás, né? E eu lembro que algumas casas que estavam em torno dessa serraria, as pessoas tiveram muito problema para poder controlar o incêndio, tá? E foi provocado, a princípio, por um curto-circuito. Então, isso é um problemaço, beleza? Considerando um trecho da fiação com determinado comprimento que irá alimentar um conjunto de lâmpada, avalie as seguintes afirmativas. Pessoal, primeiro aqui, ó, quanto mais fino for o condutor, menor será a sua resistência elétrica. Pessoal, pensa bem. Ó a pegadinha aqui. Mais fino o condutor, menor a resistência. Opa! Se é mais fino, quer dizer que mais dificuldade para a corrente passar. Então vai ser menor ou maior? Professor, vai ser maior. Isso, meus abençoados. Não vai ser menor, vai ser maior. Então essa alternativa aqui ela é falsa. Segundo, quanto mais fino, de novo fino, tá? For o fio do condutor, maior será a sua perda de energia em forma de calor. Pessoal, perda de energia em forma de calor. Isso não é o nome do que a gente dá para efeito Joule? E não é o que acontece com os resistores? Sim. Então, resumindo, maior será a sua resistência elétrica? Exatamente. Então, essa alternativa ela é verdadeira. Agora, a terceira situação. Quanto mais fino, de novo fino, só que agora, ó, for o fio condutor. O fio condutor maior, né? Mesma coisa, né? Maior será a sua resistividade. Pessoal, a resistividade está relacionada às características dimensionais do condutor ou materiais do condutor? Lógico que é materiais, né? No caso, referentes à parte atômica, né? Então, ao tipo de material e não ao comprimento dele ou espessura dele. Então, essa afirmativa aqui está errada. Errada também. Então, a alternativa correta somente é qual? A, B. B de quê? Abençoado, tá bom? Eu brinco também. B de bom, né? Pessoal aí tá curtindo aí, dê um like aí, que essa piada já vale toda a aula. Continuando aí. Mais uma. Enem, segunda aplicação do M10. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade aqui era um símbolo, tá, pessoal?
acabei esquecendo aqui, que é um símbolo que é mais ou menos assim, tá? Salvo engano, o nome desse símbolo acho que é signo. Caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o seu comprimento L. Comprimento L. O comprimento do fio. A, que é a área da seção reta. Agora a tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Então está dizendo aqui, ó, nós temos aqui uma tabela de condutividade. O material alumínio. Quando for alumínio, o alumínio ele tem uma resistividade de 34,2 34,2. Me fugiu agora o valor do S agora, o que significa essa letra S aqui, tá? Mas me fugiu agora. Daqui a pouco eu lembro. O cobre de 61,7, o ferro de 10,2, a prata de 62,5 e o tungstênio de 18,8, tá? Bem, aí ele faz a pergunta: mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de... Pessoal, é o seguinte, é o seguinte, pessoal. Então, pessoal, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito pelo quê? Só lembrando, né? Então, a condutividade, lembrei aqui que isso aqui é siemens vezes metro por milímetro quadrado. Então, o que apresenta a menor resistência é aquele que vai ter a maior condutividade térmica, porque quanto mais condutor ele for, é porque menor resistência elétrica que ele exerce. Então, desses, qual que tem o maior valor aqui? É o 62,5, que refere-se a quem? A prata. Então, no caso aqui, a prata ela é o melhor condutor, obrigatoriamente é o fio que vai apresentar a menor resistência elétrica. Agora, é bom deixar claro que, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, porque se não mantivesse as mesmas dimensões geométricas, aí a gente teria que fazer o exercício considerando todas as variáveis que são necessárias. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Então vamos para a próxima aí. Bora lá. Bem, durante um experimento realizado com um condutor que obedece à lei de Ohm, observou que o seu comprimento dobrou. Então, ó, comprimento dobrou, enquanto a área de sua secção transversal foi reduzida, reduzida à metade. Neste caso, se as demais condições experimentais permanecerem inalteradas, ou seja, deixando a resistividade a mesma, né, pode-se afirmar que a resistência final do condutor em relação à resistência original será. Então vamos lá. Primeira coisa, dividido por 4, quadruplicado, duplicado, dividido por 2, mantido. Então, se nós pegarmos a primeira situação, nós temos aqui, colocando de forma genérica na fórmula, que o resistor é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Agora, na segunda situação, a gente dobrou o comprimento e a área da seção transversal foi reduzida à metade. Então, agora para a nova situação. Então, nós temos que comparar uma com a outra. Bem, quando eu faço isso, vamos lembrar o seguinte. Esse 2 está dividindo. Então, matematicamente, o que eu faço? Mantenho o de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Como está sobre 2, ficaria no final, né, 2 sobre A. Tá?
Então, seria 2 sobre A vezes tudo isso daqui, ó. Rho vezes 2L. Jogando já o 2, já trazendo 2 para cá, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes Rho vezes L. Então, ficaria assim, ó. Opa. 2 vezes 2, esse 2 de cima vezes esse 2 de baixo, e o restante, ρLA. Agora, a gente está vendo aqui, eu até coloquei de outra cor, que ρLA, ele é... Opa, ele é o valor de R. Então, ficaria 2 vezes 2, 4, ρLA. Mas o que é ρLA? ρLA é o valor de R. Tudo isso daqui, ó, ele vale R. Então, substituindo, vai ficar 4R. Ou seja, de acordo com a resistência anterior, o valor foi quadruplicado. Então, o resultado é 4 quadruplicado, ou seja, 4 vezes o valor anterior. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Bons estudos. Deixo sempre essa frase aqui. Lembre-se que a física não é sua inimiga, ela é sua aliada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like. E até a próxima. E obrigado por mais essa atenção.